Toda empolgada fazendo o vídeo e dá erro no final do vídeo. Mas enfim, bom, eu tô aqui para falar do ultrassom transvaginal que eu fui fazer hoje, né? Eu tinha gravado um vídeo antes e aí eu falava um monte de coisa. Falava que eu tinha ido nessa médica, né? Que eu achei uma nova médica, então eu tinha ido nessa nova médica. Falava outras coisas assim que misturei todos os assuntos, né? Falava de cachorro, um monte de coisa. Então eu tirei do ar o vídeo, mas quem quiser ver é só falar comigo. Quem não viu e quiser ver, né? É só falar comigo que daí eu passo o link. Né? Mas tá um vídeo muito longo, sabe? Então eu achei melhor separar, né, por tópico. Então eu vou depois gravando os vídeos aos poucos, assim, das coisas que eu tinha falado lá. Então, uma das coisas é que eu fui numa nova médica e eu gostei da médica e tal, só que é muito difícil conseguir vaga com ela também. O meu convênio ele é, assim, uma benção, sabe? É muito complicado de conseguir vaga. Você marca consulta agora em junho para atender em agosto, por exemplo. Geralmente é assim. No meu convênio está sendo assim. Então, eu não voltei mais no médico que estava me atendendo no convênio, porque ele quer o espermograma, né? Então, meu marido não quer mais fazer o espermograma, então toda vez que eu vou lá, ele fala que não vai continuar, né, o tratamento, vai continuar me atendendo, enquanto não tiver espermograma do meu marido. E aí ele tinha falado pra mim que ele ia fazer uma ultrassom para dar uma verificada na minha hidrossalpinge, se ela era visível ou não no ultrassom. Se fosse, né, visível, eu ia fazer a cirurgia, senão ele ia ver uma outra forma de eu engravidar, assim, né? Que aí, no caso, eu faria a cirurgia para tentar fazer a FIV. Se não fosse visível no ultrassom, então não precisaria fazer a cirurgia, né? E aí eu não sei se já faria FIV ou se ele iria ver uma coisa mais fácil. Então, hoje, quando eu fui fazer o ultrassom, o médico perguntou, né, por que eu tava querendo fazer o ultrassom. Rapidinho, eu cortei o cabelo, a Elida, do jeitinho que a Elida cortou, ficou gostoso já. Na ponta, assim, quando a gente passa a mão aqui na ponta, aquela pontinha grossa de quem cortou o cabelo, sabe, uma delícia. Tive coragem de fazer, eu fiz, só que eu não filmei, né? Mas da próxima vez que eu fizer, eu filmo. Enfim, daí então o médico perguntou pra mim, né, pra que eu queria fazer o ultrassom. Daí eu falei que era pra ver o meu ovário, né, os cistos que estavam no meu ovário, se estava maior, se estava menor, isso aqui, aquela coisa. Daí eu falei pra ele, se você puder olhar também, pesquisar a hidrossalpinge, né, ver se ela é visível ou não no ultrassom, né, eu agradeço, tal, isso aí não tá incluso aqui, mas se puder ver pra mim, né, que eu queria saber como é que tá e tal. E daí quando ele viu, né, que meus ovários não tem mais cisto nenhum no ovário. Isso aconteceu em 2008 também. O último ultrassom que eu fiz do convênio antigo que eu tinha dado que eu não tinha cisto mais no ovário, né, então, mas depois disso eu não fiz mais nenhum, mas eu estava achando que eu ainda tinha cisto no ovário, porque voltou a me dar muita espinha, e eu tinha muita espinha na época que eu tinha cisto no ovário. Eu tomava anticoncepcional, né, não dava espinha. Mas, caso contrário, deixa eu ver se eu consigo parar esse celular em algum lugar. Eu não sei nem se eu tô saindo no foco, tá, gente? Que assim fica tremendo, né? Então, aí eu peguei, daí eu falei pra ele, daí ele falou que então não tinha ovário mais policístico. Daí agora, aí depois ele falou umas outras coisas em seguida, então eu não perguntei nada pra ele, mas então amanhã eu vou na médica pra ver então por que eu tô com tanta espinha, entre outras coisas que eu vou falar pra ela. Então, aí ele viu a hidrossalpinge, ele falou também que não é visível no ultrassom, não é visível. Então, eu acho que assim, a hidrossalpinge não é tão forte, porque tem gente que fala que às vezes a trompa não está obstruída, ela está dilatada, né, que ela está com bastante, sei lá, sepulso, sei lá, inflamação, não sei como é que fala o negócio que tem. Que daí tem gente que toma antibiótico e melhora a situação. Então, aí agora eu não sei como é que é isso, né, entendi. E daí ele falou que então não é visível, e daí ele falou que daí quanto ao mioma não tinha como ele saber, porque ele não tinha como comparar se cresceu ou não, porque eu não levei os meus exames pra ele. Daí eu falei, nossa, doutor, mas como assim, que mioma? Eu achei que ele estava brincando comigo, né, porque antes disso ele estava falando, nossa, mas você sabe tudo isso de nome, que eu falei que eu tinha feito, né, hidrossalpingografia, que eu tinha hidrossalpinge, que eu tinha ovários policísticos, que eu queria saber se eu tinha endometriose ou não.
e essas coisas todas. E daí então, daí eu achei que era brincadeira dele, né? Daí eu falei, não tenho não sei o que, comecei a brincar. Só que ele falou que ele tava falando sério, né, e tal, e aí eu falei, nossa, dessa eu não sabia, né? Daí ele falou assim, então você não vai chegar na sua casa e ficar procurando essas coisas na internet, não. Espera, leva os resultados para sua médica e compara com ela, vê os seus outros exames, tudo, porque se você entrar na internet e for ver sobre mioma, você vai ficar assustado, você vai ver coisa que não tem nada a ver e tal. E aí eu peguei, realmente, cheguei em casa, já corri pra internet pra ver, né, sobre o mioma e tal. E aí dá pra assustar mesmo, porque tem gente que tem que tirar o útero, né, por conta do mioma. Eu falei, nossa, se eu tirar o útero aí que lascou, né, porque daí que eu não vou ter filho mesmo. Mas aí eu fui no eFamily e lá tem meninas que engravidaram com mioma, assim, porque daí, que nem ele falou, depende muito do mioma e tal, né, da onde tá o mioma, aquelas coisas todas, né. Então daí amanhã eu vou na médica e vou contar pra ela, né, os resultados, sem eu falar, olha, ele viu que tinha miomas e tal, mas só que eu não vou saber falar. Ele falou lá o mioma, como é que era o mioma, eu sei que estava perto do endométrio, eu acho que são vários miomas, uma coisa assim, ou eu não sei se são vários, se é um, eu sei que tinha lá perto do endométrio, até falei, nossa, então eu tenho endometriose. E ele falou assim, não fica pensando coisas, né, leva os exames para sua médica e ela vai te dizer o que acontece, né, porque eu não tenho como te falar nada, porque eu não tenho como comparar, não sei o quê, daí ele começou a tentar, né, medição corpórea, porque, sei lá, também não sei nem se é a função dele ficar falando, né, na hora lá. Eu acho que, de repente, ele só faz o exame e pronto, né, não sei. E, enfim, daí amanhã eu vou, então, na médica, como os exames não, amanhã já é o retorno, né, da minha médica. Como os exames não ficaram prontos, eu só consegui vaga para fazer esse ultrassom hoje, né, e fora hoje, só ia ser para julho, para você ver como que o meu convênio é uma benção. Então, daí eu fiz hoje e não desmarquei a minha consulta de amanhã, porque esse mês a minha menstruação veio um único dia. Então, aí eu já fiquei preocupada, antes de saber desse mioma, né, sei lá, essa condição, eu já fiquei preocupada. Como a minha menstruação veio um dia, eu já fiquei, caramba, agora entupiu tudo de vez que minha menstruação sai. Porque tem umas coisas assim que vai aderindo, né, que a menstruação sai, daí vai aderindo, sei lá, eu li em algum lugar isso, e aí como a menstruação desceu um dia, eu já fiquei pensando isso, né. Mas agora, sei lá, de repente vai ver que é por causa desses miomas aí mesmo, né. Então, amanhã eu vou ver com ela o que aconteceu. Não sei se ela vai poder me dar alguma resposta, porque eu não vou estar com os exames na mão, nem os exames de sangue que ela me pediu também, porque os exames de sangue, antigamente, a gente fazia, ficava pronto em 3 dias. Hoje leva 15 dias para ficar pronto os exames de sangue. Eu achei assim um absurdo. E então também não ficaram prontos. Então esses exames só ficam prontos semana que vem, né? O ultrassom fica pronto dia 7, o outro fica pronto no dia 10. E daí semana que vem é que ela vai abrir a agenda para julho ou para agosto, não sei. Então, minha próxima consulta com ela só vai ser por aí, lá para julho e agosto. É aí que eu vou ter a resposta, eu acho, definitiva, né, dos meus problemas aí, do que está acontecendo comigo. Mas aí eu só resolvi fazer esse vídeo para saber de vocês, se eu tenho alguma de vocês que tem mioma, o que eles falam do mioma, né, se vocês sabem qual o tipo de mioma que vocês têm, né, já fala o nome para mim também, para eu quero ver como é que é isso, né? Porque realmente às vezes a gente vê na internet várias coisas, assim, então, mas eu quero saber, mesmo que, tá, que tem gente que engravida com mioma, tem gente que não, então eu quero saber de vocês também. E se algum dia vocês já tiveram uma menstruação de um dia, o que pode ser? Eu acho também que eu tenho muito problema hormonal, então eu acho que esse negócio da menstruação descer também que desceu, né? Desceu um dia e tal. Então pode ser também questão hormonal, e então eu quero muito ver. Gravidez não é, gente, porque senão eu estaria tendo um monte de sintomas, entendeu? E eu não tenho nada disso, então assim, não é gravidez. Mas é algum outro problema, né, que eu devo ter aí. E agora vamos descobrir, né, o que é que eu tenho. Porque essa do mioma é nova, né? Então vamos ver amanhã o que ela vai falar em relação a... Porque eu pensei que fosse por causa dos ovários policísticos também, por isso que a minha menstruação veio um dia, sei lá.
mas como não tem mais ovário policístico, apareceram esses miomas, deve ter algum motivo, né, assim. E eu espero que não seja nada tipo de endometriose, que eu já fico com isso na cabeça, sabe? Parece que, sei lá, tá aderindo tudo lá dentro, tá lascando cada vez mais. Então é isso, se vocês souberem alguma coisa de mioma, vocês contam pra mim. E sobre esse negócio de menstruação aí, de um dia assim também, quem já teve esse tipo de problema, qual que é, né, que nome que se dá um problema desses, né? Eu até fiquei com medo de deve ser minha última menstruação e eu agora entrei na menopausa, sabe? Eu penso um monte de coisa, gente. Então, me contem aí o que vocês acham. Vamos ver amanhã o que ela fala pra mim. E depois que eu voltar de lá, eu conto pra vocês o que ela falou. Né? Não sei se ela vai ter muitas novidades, né? Mas, enfim, tá bom? Beijo.